Então nós estamos, o nosso tema é você é capaz de testar a sua fé. Trabalhando então a questão da autenticidade do nosso cristianismo, né? Na prática, na vida diária, como que realmente nós estamos reagindo àquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então nós estamos trabalhando essa questão a respeito da nossa fé, da autenticidade da nossa fé, porque a fé, ela, para ser autêntica, né, ela tem que ser de dentro para fora. Então hoje a gente tem muita superficialidade, né, um cristianismo superficial, porque as pessoas acabam ficando religiosas, né, e só tendo uma vida exterior, é o que aparece, né, porque o nosso cristianismo, aonde ele se revela, é nos relacionamentos. Então, como que nós testamos a nossa fé? Aquilo que nós aprendemos é nos relacionamentos, certo? Então, assim, a coisa mais importante, nós sabemos que é o nosso relacionamento de amor com Deus, né? É o nosso relacionamento de amor com Deus, de fé, de confiança, que determina como serão os outros relacionamentos na nossa vida. Então, nós temos muita dificuldade. Mas nós precisamos entender que a Bíblia é relacionamento. Religião significa religar. Religião, no original, é religar, que é ligar a vida da pessoa a Deus. Então, religião, o cristianismo, é relacionamento. Não é religiosidade. Não é dogmas. Não é costumes. Religião é relacionamento. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, do amor, da paz, da justiça, da graça, da misericórdia, mais nós também exercemos o nosso cristianismo dessa forma, certo? Porque o cristianismo não se mede por quanto tempo você está na igreja, não se mede por quanto tempo você vem aos cultos, não se mede por quantas vezes você já leu a palavra de Deus. Quantas vezes você já jejuou e orou na sua vida? Isso são doutrinas, disciplinas espirituais que todo cristão tem necessidade, certo? Mas o nosso cristianismo se mede em como nós nos relacionamos com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. Então, nós precisamos entender isso, ok? E essa é a parte mais difícil, porque quando a gente fala em perdão, todo mundo pipoca, sempre tem alguma coisa. Eu falei essa semana, tenho aula, né? Eu tenho 3 turmas. E 2 turmas eu falei, gente, falou perdão, o negócio... Por quê? Porque a gente tem problema, né? Tem problema em aceitar. E eu falo, e é muito importante a gente entender, irmãs, quando a gente vive por princípios, a gente não pode negociar os princípios da palavra de Deus. Então eu falo, eu estou sempre errada e a palavra está sempre certa. Então, quer dizer, eu não tenho desculpa, nem justificativa, certo? Porque a palavra está sempre certa, eu estou sempre errada. Então, assim, eu não negocio os princípios, eu preciso ensinar a verdade. Então, mesmo que você tenha as maiores justificativas da terra, entende? A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. Isso nós precisamos entender. Então, assim, Cristo, ele fez tudo mesmo, para que a gente fosse cristãos, pequenos cristãos andando nessa terra. E cristãos autênticos, de verdade, enraizados em Cristo. A palavra de Deus, se nós estivermos enraizados em Cristo, né, nós seremos como o cedro, como aquela palmeira, que pode até vergar, mas a gente está de pé de novo, vamos lá, né? A gente não desiste. Então é muito importante entender que nós podemos vencer, né, essas dificuldades que nós temos. E essa semana Deus falou muito comigo sobre isso, sobre romper o véu da incredulidade. A maioria das coisas não acontece em nossa vida porque muitos de nós ainda não rompeu o véu da incredulidade. Certo?
Então é muito importante a gente entender que Cristo, quando ele rompeu, quando Cristo morreu, rompeu-se o véu do templo, né? Que era várias camadas, mais de não sei quantas camadas lá. Se rompeu quando a carne de Jesus, né? Fala assim, a carne dele também rompeu com o pecado. E aí rompeu, abriu a porta. Então antes ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Só poderia entrar um sacerdote santo, purificado, que representava Deus. Mas quando Jesus morreu, rasgou-se a sua carne, rasgou-se o véu do templo. Certo? E agora nós podemos sim entrar no Santo dos Santos. Por causa de quem? De nós? Não, por causa do Cordeiro de Deus. Certo? Foi ele que morreu e é ele que tira o pecado do mundo. E nós estamos aqui falando sobre isso, né? O nosso tema hoje é como você... Nós falamos semana passada, mas nós vamos continuar. Como você lida com o pecado em sua vida? É a primeira pergunta, né? Como você lida com o pecado em sua vida? E semana passada nós falamos, né, irmãs? Como nós podemos lidar com o pecado. Nós precisamos romper o véu da incredulidade para que haja um arrependimento verdadeiro e a gente então possa mudar de vida, né? Mudar de caminho, mudar de direção. Porque arrependimento é mudar de direção. Eu estava indo para lá. E eu sei que a palavra diz que o pecado gera morte, né? Então, quando Cristo entra na nossa vida, ele muda a nossa rota. Nós estávamos indo para a morte. Mas em Cristo nós estamos o quê? Vivendo. E vivendo como? Para a eternidade. Certo? Então, o arrependimento nos faz mudar de rota. Então, nós precisamos ver isso. O último texto que a gente viu é Provérbios 24:16. Vamos lá. Provérbios 24:16. Vamos ler de novo. As irmãs podem participar, tá, irmãs? Podem falar. Provérbios 24:16. Quem quiser ler, pode ler. Provérbios 24:16. Quem pode ler? A pessoa honesta pode cair muitas vezes e sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Porque... Bom dia. O meu diz assim, porque ainda que o justo caia 7 vezes, ele sempre terá forças para começar novamente a vida, mas os perversos serão arrastados pela calamidade. Então aqui ele está falando da importância. Irmãs, olha, uma coisa importante. Nós não somos justos. A justiça que está sobre nós é a justiça de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus se tornou justiça de Deus para nós. A gente não é justo. Não adianta a gente se irritar, a gente brigar, a gente querer se vingar, a gente querer justiça, porque não existe justiça nenhuma na gente. Não existe. Não. A justiça que está sobre nós é a justiça de Cristo. Ele que nos tornou justos. Então, quando fala em justo aqui, não pense que é aquela pessoa que é 100%, que não existe. A justiça não é nossa, a justiça é do justo. Se eu estou coberta por Cristo, Cristo está em mim, eu estou nele, então a justiça de Deus. Porque quando Deus olha para mim, ele olha para quem? Para a obra de Cristo, para a obra de Cristo, da justiça que ele fez, de tudo que ele fez, né? Para nos livrar da morte eterna. Ele cumpriu todas as exigências que precisava, porque precisava ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, puro, perfeito. Então, não existe justiça própria. Mas a justiça própria que a gente acha que tem é do orgulho, e o orgulho precisa morrer. Então, a justiça de Deus, quando Deus olha para nós, ele olha quem? A obra de Cristo. Certo? Então, aqui quando fala o justo. Então, é importante a gente entender isso. O justo é aquele que não justifica os seus erros. Porque não tem que justificar. Porque se eu estou errado, eu não tenho justificativa.
Mas a gente, como criancinha mimada, a gente sempre tem uma justificativa. Eu bati nele porque ele fez isso, fez aquilo. Né? Ah, eu fiz isso porque ela fez isso aqui. Ah, então a gente sempre tem uma justificativa. Mas não tem, não. Se eu errei, não tem justificativa. Se eu estou certa, não tem justificativa. Certo? Se eu estou certa, por que eu vou me justificar? Certo? Então, o que é? Se eu estou certa, não tem por que me justificar. E se eu estou errado, também não tem. Certo? Então, o justo é Cristo. Mas a justiça dele está sobre nós. Então, é importante a gente entender. Então, ele fala aqui, ó, que o justo, aquele que foi justificado em Cristo, pode até cair 7 vezes. Mas sempre terá forças para começar novamente a sua vida. Mas o perverso, ou aquele que não se arrepende, será arrastado pela calamidade. Então é importante a gente entender. Os incrédulos não fazem assim. Eles não têm nenhum desejo de se arrepender. Porque por quanto tempo você normalmente consegue manter uma atitude ou um comportamento pecaminoso antes de cair de joelhos pedindo a Deus para mudá-lo? Irmãs, a gente é muito difícil. Hoje em dia ainda, se o outro não apontar o nosso pecado, a gente fica escondidinho. Por isso que Deus não deixa. Não é verdade? Gente, a gente tem muita dificuldade para, no momento que a gente erra, pedir perdão, se arrepender. A gente tem muito por quê? Por causa da incredulidade, irmãs. Nós precisamos orar a Deus. Que Deus encha nossa mente e nosso coração de fé para romper de uma vez por toda com o véu da incredulidade no nosso coração. É a única forma da gente se apropriar das promessas de Deus e daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque no reino de Deus, tudo se move pela fé. Então, ore a Deus. Irmãs, pode ter certeza que as nossas maiores dificuldades, realmente, essa questão de nós termos o espírito do arrependimento, né? O Espírito Santo está em nós. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas nós precisamos orar para que Deus rasgue o véu da incredulidade, para que o espírito do arrependimento, para que a gente esteja pronto quando nós errarmos. E aí está uma coisa que eu, semana passada, para a gente entender, né, irmãs? A gente sempre tem o eu e tem o outro. E tem Deus. Né? A gente precisa entender que qualquer movimento nosso em relação a outra pessoa sempre vai atingir primeiro a Deus. Por quê? Quando a gente fala de cristão, é um pequeno Cristo andando na terra. Se alguém te magoa, se alguém te fere, se alguém te rejeita, se alguém faz qualquer uma dessas coisas, o que Deus espera de mim como cristã? O que Ele espera? Que a gente perdoe, mas não só perdoar. O perdão, ele é uma ação, certo? Porque perdão não é um sentimento, não é quando eu quero, quando eu sentir vontade que eu tenho, não. Então vamos entender uma coisa importante. Irmãs, eu sou cristã. Toda vez que eu for magoada, ferida, machucada, rejeitada, seja o que for, Deus espera que eu tenha uma atitude igual à de Cristo. Se alguém pecou comigo e a minha resposta não for uma atitude igual à de Cristo, eu estou pecando contra quem? Deus. Contra Deus. Então eu falo, não tem ninguém justo. Porque se nós somos cristãos, é isso aí, eu sou um pequeno Cristo. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 4, 5, 6 e 7, ele dá dicas de como o nosso cristianismo pode ser autêntico. Se o teu inimigo, fala assim, não é o teu amigo. Teu amigo, você vai até a China com ele. Mas o teu inimigo, ele fala assim, ó, quando o teu inimigo tiver fome, dê para ele o que comer, o que vestir. E se ele te pedir, e se o teu inimigo te pedir para andar 1 milha,
ande duas com ele. Então, o que Jesus estava dizendo para nós, irmãs? O que ele estava falando? Que é isso que é ser cristão. Então, eu sou ofendido, sou magoado, sou rejeitado, sou pisado, sou humilhado. E Deus espera que eu tenha a mesma atitude que Cristo teria. Por que é isso importante, irmãs? Porque não tem justificação. Por que a gente se justifica? A gente se justifica porque a gente não tem uma atitude igual a Jesus. Então, assim, toda vez que isso acontecer comigo, eu tenho que entender que Deus espera que eu tenha uma ação, uma reação divina. Não uma reação humana, nem carnal e nem diabólica. Deus espera que eu tenha uma ação divina. Então, por isso que Deus permite que as coisas cheguem na nossa vida. E Deus diz que todas as coisas contribuirão para o nosso bem no propósito que Ele tem, que é nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Então, toda a obra de Jesus é colocar a gente na forma. Então, toda vez que você for ofendido, magoado, maltratado, desprezado, tenha uma reação divina. Faça como Cristo faria. E aí, sim, você vai estar o quê? Justificado diante de Deus. Porque quando a gente tem uma reação humana, carnal, diabólica, não tem justificativa. A palavra de Deus diz que a gente se torna igual a Ele. Porque Ele pecou contra mim. E se eu não ter a reação correta e dar a resposta correta, eu também estou na mesma balança. Deus tem a balança dele. Entende, irmãs? Deus tem os pesos dele. Nós não podemos usar os nossos balanços, os nossos pesos. Entende? Isso é importante a gente entender. Toda vez que acontecer qualquer coisa com a gente, Deus espera que eu haja como Cristo. Pode? Isso que a Carmen está falando, eu por experiência própria, a gente só consegue isso porque a gente ora assim, a gente lê a Bíblia assim, só que muitas das vezes a gente ora e lê, não se entrega realmente. Então, eu vejo assim, né, a gente vai conseguir ter isso se realmente a gente tiver um relacionamento verdadeiro com Deus. E verdadeiro com Deus é quando a gente ora e fala assim: Deus, eu sou orgulhosa, Deus, ajuda eu a perdoar, eu quero amar. Eu tenho feito uma oração todos os dias há não sei quantos anos. Eu quero amar todas as crianças que eu trabalho, independente. Que elas chegam, que elas mandam aquelas palavras mais bonitas que vocês podem pensar, que você fala com elas, elas batem na porta, eu vou, quero ver quem não vai deixar eu ir, né? E eu tenho feito essa oração há anos. Você falando isso veio na minha mente, Carmen, eu precisava compartilhar. E eu tenho falado, eu quero amar todas, né? Aquela que se prostitui, aquele que usa droga, aquele que quebra todo lugar, quando ele, né, daí até a gente vê que é uma possessão demoníaca, com um vício, com um monte de coisa. E é uma coisa incrível, porque assim, a gente recebe as crianças, gente, é inexplicável. Eu recebo hoje, daí chegou lá, toda uma história complexa, mas um adolescente que dá muito trabalho. Gente, no outro dia eu tô amando aquele adolescente. É inexplicável, parece que é porque a Carmen falando, eu preciso compartilhar isso. Então, e eu tô amando aquele adolescente, que dá problema, que faz eu de madrugada pro meu trabalho. Mas eu chego lá, eu olho e falo, não, mas ele é criatura do Senhor. E eu só consegui isso que a Carmen tá falando, porque não é fácil não, gente. Aquela pessoa lá que te humilhou de alguma forma, porque o problema a questão disso, né? Que o problema não é ela, somos nós, porque como a gente vai lidar quando uma pessoa nos ofende? Então a gente experiência minha, irmãs, a gente só consegue quando a gente tem um verdadeiro relacionamento com Deus. E verdadeiro relacionamento é realmente orar, é se entregar, é ler a Bíblia, é estudar, senão não tem. E eu digo porque eu sou cristã há muitos anos, né? E estou vendo que as coisas não têm como ser de outra forma. Obrigada, Carmen. Obrigada. Entender, irmãs? Então, tudo é determinado realmente pelo nosso relacionamento com Deus. Então, o padrão sempre será Deus, o padrão sempre será a palavra de Deus. Então, não importa o que a gente pensa, o que a gente acha, não importa. Não importa que sempre nós precisamos acertar o alvo. Aceitar o alvo como? Não importa o que aconteça durante o seu dia. Deus espera que você haja como seu filho e reaja como ele. Então, Paulo fala assim, que vós tenham os mesmos pensamentos e sentimentos que houve em Cristo Jesus. Certo? Isso é humilhar-se.
Humilhar-se é ter o mesmo pensamento e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos servos. E o servo serve. Abre mão do seu eu, né? Das suas justificativas, das suas coisas, para fazer exatamente aquilo que o pai e o filho fariam. Entende, irmãs? É isso que a gente precisa para a gente ser livre. Que é a única forma de você ser livre e viver essa vida abundante prometida é a gente olhar dessa forma. 1 João 3,9 diz assim: a pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela. Portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de Deus. Então, aquela pessoa que está em Deus, nasceu de Deus, nasceu de novo, né? O segundo nascimento, nasceu de novo. O primeiro nascimento nós nascemos dos nossos pais, nossa mãe. Mas o segundo é o nascimento espiritual. Quando Cristo entra na nossa vida, a gente nasce de novo, né? A gente nasce de Deus. Então ele fala, quem nasce de Deus não cria o hábito, não fica pecando o tempo todo, né? Porque a vida dela agora não pertence a ela. A vida dela pertence a Deus, ok? Agora a quarta pergunta é como Deus reage ao seu pecado. Então, o primeiro é como a gente lida com o pecado na nossa vida. A segunda pergunta é como Deus reage ao seu pecado. O que Deus faz quando a gente peca, quando a gente erra o alvo de Deus para nós? Qual é o alvo de Deus para nós? Ser igual a Jesus, pensar, sentir e reagir igual a Jesus. Toda vez que eu não penso, não reajo e não ajo como Jesus, eu erro o alvo. Como Deus reage então ao meu errar esse alvo? Então, há algo muito importante chamado disciplina. Todo pai disciplina. Todos os pais que não disciplinaram deixaram de amar os seus filhos. Certo? Porque a disciplina é um ato de amor. E nós temos dificuldade com disciplina. Vou perguntar para vocês, quem mais disciplinava você na sua infância? Não precisa responder, só pense. Você tem problema com a disciplina dessa pessoa? Não precisa responder, pense. Quem mais te disciplinava? Você tem problema até hoje com a forma dessa pessoa disciplinar você? Entende? Mas até que a gente se torne adulto de verdade, principalmente quem se torna mãe, pai, sabe quanto é importante a disciplina, certo? Então a gente vai ver em Hebreus 12, 7 e 8 o que Deus faz quando a gente erra o alvo. E não adianta ficar de beicinho com Deus, que tem gente que fica beiçudo, não ora, não fala quando ele disciplina. Igual faz com papai e mamãe. Continua fazendo com Deus. Não quero orar, não quero falar contigo, não quero saber, não quero ler. Igual a gente faz com o pai e a mãe quando disciplinava a gente faz com Deus. A gente tem mania de fazer transferência. Romanos 12, de 7 a 8, que diz lá? Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos? Então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha isso, irmãs. Aí nós estamos falando sobre identidade. Filho que não aceita correção não é filho, é bastardo. Filho que não aceita correção não é legítimo, é bastardo. E a palavra de Deus fala aqui, gente, é tão importante a gente entender a nossa vida. Esse capítulo, a gente não vai ter tempo, mas você leia todo ele hoje, tá, irmãs? Se você tem problema em relação à disciplina dos seus pais, a forma como seus pais disciplinaram você, leia o capítulo todo de Hebreus 12, que ele fala exatamente que a disciplina é um ato de amor.
Todo pai que ama, toda mãe que ama, disciplina. Só que a gente precisa entender uma coisa, que a disciplina, que o amor, lembra? A Bíblia diz que deve ser feito com amor, certo? Muitos de nós fomos disciplinados sem amor, né? Fomos espancados, fomos maltratados porque não tinha amor, certo? Quando não se recebe, não se dá. Lembra que eu falei? Todo ferido fere, todo rejeitado rejeita, certo? Mas a gente precisa entender que, do ponto de vista de Deus, disciplinar é uma forma de amar. Quando a gente pensa na disciplina de Deus, Pai, né? E como Ele disciplina, o amor de Deus tem dois lados. Tem o lado firme, certo? E o lado suave. Deus sempre vai ter, a moeda de Deus sempre tem dois lados. Ou ele vai ter que ser bem firme, ou ele vai ter que ser suave. Ele que sabe, não sou eu. Não sou eu que determina a forma que eu tenho que ser disciplinado. Certo? Então, por que ser firme, por que ser suave? Ser firme quando ele pode perder a gente. Quando a obra que ele está fazendo na gente pode ser interrompida por causa do nosso pecado. Então ele é firme, porque ele não quer perder a gente. Mas ele é suave quando ele sabe que se ele apertar demais vai estragar aquilo que ele está fazendo. Então ele tem que ser suave. É quando ele está só lixando o vaso, né? Só lá terminando a obra. Mas ele sabe, eu não determino, mas é Deus que determina a forma como ele tem que me disciplinar. Mais firme, mais forte. Agora, qual que é o nosso problema, irmãs? Que se a gente entende que a disciplina do amor é firme e suave, agora eu pergunto, quem foi mais firme na disciplina com você? Só pensa nisso. Quem foi mais firme? Agora eu pergunto para você, quando ele te disciplinava ou ela te disciplinava, você achava que ele estava amando você ou não? Não, né? Porque a gente acha que quem usa o lado firme da disciplina não ama a gente. Mas eu aprendi que quem usou o lado mais firme foi quem mais amou você. A gente não reconhece isso. A gente só gosta de paparico. A gente não gosta da parte, a gente gosta do suave. Então, quem era suave, pode ter certeza que foi a pessoa que você mais dedicou obediência. Que você mais demonstrou o seu amor foi para aquele que foi suave. Pois eu digo que você errou, como eu errei também. Porque eu aprendi com a palavra de Deus, com o próprio Deus, que quem usou a parte mais firme da disciplina foi aquele que mais me amou, pois foi ele que me resgatou. Entende, irmãs? Então a gente não entende o amor e a disciplina dessa forma, mas quem usou a parte mais firme da disciplina foi quem mais... Não quem me espancou, não estou falando isso, irmãos, porque tem disciplina e tem disciplina, né? Tem disciplinas justas e tem disciplinas injustas. Mas a gente precisa entender que a disciplina sempre será por amor, mas ela sempre terá, ou será mais firme ou mais suave. Mas a gente sempre ficou com problema com aquele que disciplinou de forma maior, que não deixou sair, que não fazia isso. Por quê? Porque Deus sabia, né, o que poderia acontecer com ele, certo? Então a disciplina de Deus na vida do crente não é um sinal de que ele cansou de você, né? É um sinal de que você é querido por ele, é amado, ele não quer perder você. Então ele usa alguém para usar a parte mais firme da disciplina, porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele perde a gente. Os cristãos têm o Espírito Santo em seu coração e Deus estará apontando para a luz da verdade, mostrando-lhes coisas que lhe desagradam. Irmãs, a parte mais complicada da gente só aceitar a parte suave do amor é que a gente não aceita a disciplina do Espírito Santo, certo? A gente não concorda, certo? Então isso é um problema. Por quê? Por que nós ainda temos problemas, maus hábitos? Porque nós ainda erramos o alvo? Por causa da nossa resistência com a forma
de disciplina do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando a gente não aceita, a gente não concorda, então a gente acaba tendo essas dificuldades. Ó, não sofrer nenhuma forma de repreensão não é um bom sinal, certo? Porque hoje não se pode disciplinar, não se pode passar vara, não se pode deixar, não se pode nada, porque vai criar trauma. Não é isso, irmãs? Olha, eu fui muito bem disciplinada, com os dois lados. E não sou traumatizada. Eu ajudo pessoas a vencerem os traumas dela. Porque hoje eu tenho a compreensão disso. Mas hoje ninguém pode fazer nada. Tudo vira trauma. Você não pode falar alto, você não pode, porque tudo vira trauma, tudo que quer, irmãs. Está contrário à palavra de Deus. E o que que faz? O que que acontece? É o que nós estamos vendo hoje. Uma geração perdida, que não sabe o que quer, para onde vai, e a maldade dessa geração é ímpar. A maldade. O que eles fazem, irmãos. Então, por quê? Não aceita a disciplina, foge de casa, sai de casa. Se o Espírito Santo sempre lhe traz repreensão, isso é uma prova viva do amor de Deus por nós. Irmãs, dá para entender isso? Que quando Deus usa o Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, quando ele nos repreende e fala assim, ó, você não deveria ter falado assim, você não deveria ter reagido assim. Olha a forma como você está tratando fulano, olha a forma como você... Quando o Espírito Santo está falando isso para nós, está dizendo, eu amo você, por isso eu preciso dizer para você, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de reagir, mude a sua forma como você está tratando essas questões. Entende? Tudo isso é uma forma do quê? Do amor de Deus penetrar no mais íntimo do nosso ser e ser Ele que move o nosso relacionamento com Deus, com a gente mesmo, com as pessoas. Mas enquanto nós estivermos rejeitando a disciplina, o ensino, a educação do Espírito Santo, nós vamos estar o quê? Sofrendo, irmãs. Porque sabe, irmãs, o nosso sofrimento, nossas dores, é porque a gente não aceita a disciplina. A gente não aceita a correção. Porque a Bíblia fala que a correção é vida. É vida. Então, olha só. Mas se o Espírito Santo lhe traz repreensão, isso é prova do amor de Deus por você. Um bom pai, ou um bom pai terreno, é fiel na disciplina dos seus filhos quando eles saem da linha. Devemos também esperar que o nosso Pai Celestial nos discipline quando necessário. Provérbios 13, 24. Vamos lá. Provérbios 13, 24. O pai, olha só, irmãs, o pai que não castiga o seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor por ele, pois um pai que ama o seu filho desde cedo o disciplina. Então, disciplina na palavra de Deus é uma forma de amor. Certo? E por que a Bíblia fala pai? Por que pai? Por causa da autoridade que Deus deu para ele. Por que são as mães que disciplinam e não os pais? Porque o inimigo conseguiu deslocar a figura de autoridade que deveria disciplinar. Hoje muitos pais não participam da disciplina dos filhos. É as mães que têm que fazer. E quando as mães fazem, elas têm que fazer 1000 vezes. Porque quando o pai chega e diz, dá uma olhada, uma palavra, uma coisa, o filho obedece. Por que não obedece as mães? Por que, mães? Porque eu tenho autoridade. E a autoridade Deus deu para o pai para disciplinar. Entende? Está escrito na Bíblia. É pai que disciplina. A mãe pode falar 1000 vezes, já vi 1000 vezes. O pai chegou, criança é um santo. Por quê, irmãs? Bíblia, princípio, autoridade. O pai deve disciplinar. Quando a mãe está em casa sozinha, ela disciplina. Mas quando o pai estiver,
ela se afasta e o pai que tem que fazer a disciplina. Mas a mãe se desgasta muito mais do que o pai. Sim. Geralmente Porque o pai não participa. Por quê? Eu sofria horrores. Falava o dia inteiro. Não faça, não vai, não. Não. Você não chegava, olhava. Ele não falava, ele olhava. Que é isso aí? A mãe falou o quê? A mãe falou que não era para ele fazer. Então por que você fez? Vai. Eu falava, vai o dia inteiro, vai. Gente, está escrito na palavra. Entende, mas? Então é importante, né, a gente entender que o amor de Deus também se manifesta por meio da disciplina. Como você trata outros crentes? E aí, gente, é outra problemática, né? O livro, a primeira carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, ela tinha um objetivo. Era tratar o problema dos relacionamentos entre os irmãos na igreja. Que não tinha jeito de se adaptarem, né? De terem comunhão. Você pode ler as duas cartas, você vai ver lá. Paulo tentando dizer, irmãs, você tem que perdoar, né? Você tem que suportar. Você tem que se considerar o que? Menor. Considerar os outros superiores a você. Vai que a gente faz isso hoje. Paulo, coitado, ia se rasgar tanto falar. Porque as pessoas são tão orgulhosas hoje que elas não aceitam. Não aceitam nem que a pessoa fale assim, olha, não faz assim. É melhor fazer assim. Então, olha, como você trata os outros crentes? Você tem um profundo, genuíno amor por outros cristãos? Porque lembra, irmã, o meu perfeito, profundo, íntimo relacionamento de amor com Deus vai determinar como eu cuido de mim mesma e como eu cuido do outro, como eu amo o outro. O meu problema comigo mesmo, com o outro, é porque eu não tenho relacionamento de amor com Deus. Simples. Então, nós tratamos os outros, certo? Como que nós tratamos os outros crentes? Ou você tem um profundo e genuíno amor pelos outros, ou você não tem. Olha só. A carta, então, de 1 João 3,14. Eu amo essa carta. Já pedi para as irmãs ler, né? Que tudo aquilo que Deus espera de um cristão autêntico está escrito na primeira. Vamos lá. 1 João 3,14. Diz assim: se amarmos os outros cristãos, olha, irmãs, olha bem o que está escrito. Então, por isso que a gente entender que essa carta de 1 João, ela fala sobre a nossa identidade. Ela confronta se realmente a gente é cristão ou não. Se a gente é filho de Deus ou não. Certo? Então, olha o que está escrito lá, no 14. Se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Olha isso, irmãs. Estão vendo, irmãs? 1 João, primeira carta, 1 João. 3,14? 3,14. 3,14. Isso. O que está escrito no seu? Não é a carta de João, é lá as epístolas. É lá. isso mesmo, se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Então, olha aí, mas isso é identidade. Se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece aonde? Na morte. Porque quem está vivo em Cristo ama. Que odeia o seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino. E você sabe que assassinos não têm a vida eterna dentro de si. Nós sabemos que o amor verdadeiro, por exemplo, de Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Portanto, devemos nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. E aí, irmãs? Então, olha só.
Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Deus é amor. 1 João 4,16. Então, a fonte do amor também. Gente, a gente não ama ninguém, primeiro. Se Deus não amasse a gente primeiro, a gente não tinha condições de amar nem Ele, nem a ninguém. 1 João 14,16. O que diz lá? Nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente, pois Deus é amor. E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Então, eu estou vivendo meu relacionamento de amor com Deus. E isso vai refletir aonde? No meu amor pelo outro. Então aqui, irmãs, é o teste da fé. Autêntica. Eu amo a Deus, por isso eu amo você. E lembra? A gente ama por causa da graça. Deus ama a gente por causa da graça. Deus me ama não porque eu mereço, mas é um favor imerecido. Então nós devemos amar as outras pessoas que também não merecem, da mesma forma como Deus nos ama. Deus não aceita outro tipo de material. Ele ama eu e ama você. Você não merece. Nunca merecemos, nunca vamos merecer. Os méritos sempre serão de Jesus. Mas Ele espera que da mesma forma como sou amada, pela graça, favor que eu não mereço, eu devo amar o outro, que não me ama, que me ofende, que me magoa, que me chateia. É isso, irmãs. Então, ele fala, quem está em Deus, Deus está nele, então vai ser dessa forma. Se não for dessa forma, então nós estamos com um problema. E a gente precisa trabalhar enquanto há tempo, que Jesus está voltando, não se demore. Além disso, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que Deus enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, tem Deus vivendo nele e ele está vivendo em Deus. Nós sabemos o quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente, ok? Então, é muito importante. Na medida que nós vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. Assim, nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. Então, como é que você sabe que você está falhando nessa forma de amar? Medo. Medo é um sintoma de que ainda nós precisamos amar, entender o amor de Deus por nós, certo? É o medo. O medo é uma bandeira divina que diz o quanto ainda o amor de Deus não é aperfeiçoado em nossa vida. O quanto nós ainda estamos desconfiando do amor de Deus por nós. É o medo. Então, o medo aqui é um sintoma de que eu preciso continuar o meu relacionamento, aperfeiçoando o meu relacionamento de amor com Deus. E eu preciso continuar aceitando a forma de Deus me amar. Certo? Porque cada um tem um jeito e uma forma de amar. Pois não. E me chamou muita atenção a parte que fala sobre como era a igreja primitiva, né? Que os irmãos vendiam suas propriedades para ajudar outros irmãos que estavam em necessidade, né? Está lá na Bíblia. Cada um era ajudado conforme sua necessidade, né? E é muito interessante que a Bíblia fala, Lucas, né, que escreveu o livro de Jefferson, que eles tinham tudo em comum, né? Então, se eu tinha uma roupa, ela também ia ter, porque tudo era dividido entre eles, né? E eles estavam juntos nas orações, no partir do pão. A hospitalidade era uma coisa muito forte na igreja primitiva, os irmãos moravam na casa do outro, e eles sofriam a perseguição social na época, né, do Império Romano. E aí eu fiquei pensando que, é claro que o fato deles serem perseguidos já era um fator para aumentar a união deles, né? Porque eles eram as pessoas com quem eles podiam confiar. No restante da sociedade não dava, porque eles eram, vamos dizer assim, os marginais da sociedade, né? Mas eu fiquei
atenção que uma coisa que podia estimular esse comportamento neles era o fato de que eles viviam, né, sob a expectativa da volta de Cristo. Como eles eram a geração que tinha presenciado os fatos de Jesus, né, que eles tinham visto o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão e sempre foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, então eles tinham aquela expectativa da próxima, né, que era a volta. Sim. E é interessante que Pedro e os apóstolos, eles faziam muitos sinais, né? Eles expulsavam demônio, né? Pedro curou em nome de Jesus um homem na Porta Formosa, que nasceu paralítico. E a gente se pergunta por que isso não acontece hoje, né? É muito difícil ver alguém expulsar um demônio na igreja. É muito difícil ver um irmão orar por outro e ele se Não é que não tem gente assim precisando de libertação, né? Isso tem acabado, que só pertence a outras denominações, mas eu acredito que a comunhão que havia entre eles que propiciava isso. Porque lá no Salmo 133 diz que onde há união, ali o Senhor ordena a bênção, né? E o que ordena a bênção? É isso, né? Salvação, libertação. É você poder orar pelo outro, Deus não quer nada do outro, a cura, a libertação, que ele precisa da salvação. Hoje a gente vê uma geração que os crentes, né? Eu não estou falando das pessoas, eu falo que a gente primeiro tem medo do diabo, entendeu? Se cair um irmão que deu uma ameaça do nosso lado, a gente fica com medo. E não é assim, né? Jesus Cristo disse que se a gente cresce, a gente faria obras maiores. Ele falou, olha, vocês, os sinais seguirão os que querem, os sinais são isso aí. Não é que sinais vão salvar as pessoas, não vão salvar, mas faz parte do ministério, né? Então, ser uma igreja fraca se reflete nisso. É eu ter medo do mundo espiritual, é eu não entender, eu não tomar posse dessa autoridade espiritual que, como filho de Deus, eu tenho que dar no mundo, né? E a igreja primitiva, ela ganhava muito da gente nisso, porque a comunhão propiciava isso, né? Eu acredito. Exatamente. Muito boa essa palavra. Importante. Quando a gente fala, porque o amor, amor ao outro gera comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum. O que todos nós, por que nós temos comunhão? Porque nós temos algo em comum. Ela falou, eles tinham, eu comia um pão doce, meu vizinho também ia comer. Eu vestia tal roupa, tinha o meu vizinho, então era como eles tinham algo em comum. Comunhão é ter algo em comum. O que me faz ter comunhão com vocês hoje? Jesus, o pão da satisfação, pão da comunhão. Porque a sua vida está em Cristo, e Cristo está na sua vida, então hoje nós temos comunhão. Mas a comunhão, essa comunhão, ela se manifesta de que forma? Se a gente ama. O amor, ela traz a comunhão. O que quebra a comunhão? O pecado. Mas tem uma outra coisa, a palavra de Deus diz que é a amargura. Cuidado. Porque a amargura, ela priva a gente, não só a gente, mas uma comunidade inteira da graça de Deus. Certo, irmãs? Então é importante a gente entender. E quanto mais comunhão gerada pelo amor, pelo cuidado, uns pelos outros, mais então vai ter a manifestação da glória de Deus. Pessoas serão salvas, curadas, libertas, restauradas, restituídas. Mas hoje, gente, vai na igreja, tem gente que tem problema com a fulano, tem problema com o fulano, tem problema com o pastor, tem problema com o líder, tem problema... E é assim. Ah, não vou mais lá naquela classe porque tem não sei quem lá. Eu não vou mais lá porque eu não gosto daquele professor. Ah, eu não vou... Então é assim a gente vive. E aí a gente se priva do amor, da graça de ter tudo isso aí. Agora, uma coisa importante que eu tenho... Deus tem ministrado isso no meu coração. Irmãs, o amigo do noivo é o Espírito Santo. E ele está aqui para restaurar a noiva. E eu acredito que esse pequeno momento que nós estamos aqui em grupo é uma obra do Espírito Santo. Restaurando a noiva. Porque o noivo está voltando. E eu acredito ainda que se a noiva continuar distraída, vai precisar ter de novo perseguição. Vai ter preciso de novo fechar os templos.
Entende, irmãos? Como que Deus vai fazer essa... Eu acredito mesmo que vai chegar esse tempo. Pensa, irmãos, estamos na zona de conforto. Mas essa zona de conforto, ela vai sair. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos poder se reunir nos templos. E nós vamos ter que se reunir. Assembleando com não sei quem, com presbiterianos. Olha, vamos um grupinho aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia, como era antigamente. Mas esse cenário que nós estamos vivendo, a gente está se preparando para isso. Não pense que nós vamos ficar nessa zoninha de conforto que nós estamos aqui. Nós temos que se preparar. E a única forma de se preparar é ser firme dentro do amor a Deus, no amor um pelos outros, tudo isso que vai trazer força para a gente. Porque é Deus que fortalece a gente. Irmãs, porque o noivo está vindo e o amigo do noivo está preparando a noiva. Esse primeiro momento que nós estamos vivendo, estudando a palavra de Deus, é o tempo que o Espírito Santo também está tratando a gente, a noiva. E eu acredito que não vai demorar muito não, irmãs. Entende? Vai chegar o tempo que nós vamos precisar fazer isso. Dividir o nosso pão, dividir a nossa roupa. Não pense que não. Então eu acredito que todo momento que nós estamos aprendendo, Deus está trabalhando. Aperfeiçoando. Esse é o período da grande tribulação que a irmã fala? Oi? É o período da grande tribulação que a mulher fala? Então, eu acredito que ela vai chegar. Não demora. Né? Então, assim, a gente está muito distraído. Eu vejo a igreja muito distraída. Né? Mas como a igreja somos nós, então a gente vai se preparando. Né? A gente vai chegando lá. Ok, irmãs? Então, vamos terminar esta obra. A semana que vem. Hoje não vai dar para nós terminar. Parou das 6.